Quando a gente fala que tá em Maceió, a galera desconsidera e isso incomoda. Maceió, isso é turismo, cara. Eu passei minha lua de mel lá. Toda vez que eu ia conversar com as pessoas, todo mundo tinha uma história de Maceió, ninguém falava sobre negócio. Poxa, mas por que você tá em Maceió? Por que você não tá em São Paulo? Quando a gente se propõe a exportar produtos e serviços do Nordeste que não estejam ligados ao turismo, a gente tem que se capacitar muito mais do que o outro. Você acorda de manhã achando, putz, vou dominar o mundo, chega em casa, diz, pelo amor de Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? Eu aprendi realmente que o jogo era bem mais complexo, que eu tinha muito a aprender. Um ano depois que meu pai tinha falecido, eu falei, eu vou me dedicar minha energia a um projeto que meu pai tinha gostado muito. Ele nunca tinha dito nada da minha carreira, mas aqui ele falou, isso aqui vai dar certo. Um amigo meu me deu o telefone do Jorge. A gente teve a reunião no mesmo dia, o Jorge gostou muito do projeto, começamos a jornada. Mas mesmo assim ainda com muita dificuldade, né? A gente longe dos grandes centros, muito difícil de achar o nosso público. Graças a Deus apareceu o programa de residências do Google para startups. Eu considero aqueles 6, 7 meses que a gente passou durante o programa essencial para colocar a gente num nível diferente. Envolvia objetivos, sonhos, pessoas, formação de equipe, networking que a gente tinha lá dentro, contato com investidores. O crescimento do Tracto começou a ser muito maior do que a gente tinha antes. Quando a gente passou do campus, a gente conseguiu faturar o primeiro 1 milhão. A gente triplicou, desde os acessos à landing page, quantidade de trials convertidos, quantidade de assinantes que a gente chegou. Uma vez que você passa por um programa como esse, a gente é percebido no mercado como uma empresa mais valiosa. Essa galera que não tem participação está ajudando muito mais do que gente que queria comprar um pedaço da empresa da gente, queria investir um dinheiro na gente. Isso nos ensinou bastante. Eles tinham um encontro de CEOs globais. A experiência lá em Israel foi transformadora, assim, tá cercado de vários empreendedores do mundo inteiro, então a gente imaginava que por estar em Maceió a gente estava isolado. E aí a gente descobriu que as startups tinham as mesmas dores de crescimento. Quando falava de um problema, o outro disse, poxa, eu sofro disso também. E a gente compartilhava, mas cada um tinha um background diferente. Eu vou ter mais determinado a colocar o Tracto para frente e principalmente mais consciente do meu papel enquanto líder à frente do Tracto. O que você aprende no programa reverbera durante anos. 3 anos depois, praticamente, do programa, até hoje eu aplico. E tem coisas que eu ainda não consegui aplicar, porque a gente não chegou na fase que é para chegar. Todo mundo, quando pensa numa grande empresa de Maceió, vai pensar ou num hotel ou numa empresa de cana-de-açúcar. Eu falo, cara, pode ter uma grande empresa de tecnologia que empregue local, que contrate local. Analisando Alagoas, no contexto geral, a gente tem 80% de analfabetos entre 8 a 14 anos. 80%. Tem dentro do Tracto pessoas que vêm de famílias pobres mesmo. E um desses meninos queria ser desenvolvedor de software. Ele é um dos filhos de uma família de mais de 6 pessoas que vivia até pouco tempo com R$ 1.200 por mês, a família inteira. E vivia da pesca do sururu. Eu confesso que eu deixei os sonhos de lado, sabe? Eu me conformei, eu não vou estudar, eu não vou fazer faculdade, então é isso, da minha vida. Em menos de um ano, um menino que era para continuar pescando sururu estava começando a pensar em tecnologia que podia transformar a vida dos pais. E ele criou um app, olha que coisa doida, para acabar com os atravessadores de compra de sururu. Por isso que eu propus o Zap do Sururu, né? Tirando esses atravessadores que compram aqui por um valor e vendem o dobro do preço, sabe? O que a gente cria aqui no Tracto é fruto da influência da cultura corporativa que tem do Google. A gente vê o Renato podendo aplicar a mesma coisa que a gente aprendeu sobre devolver para a comunidade. Só a iniciativa disso já faz com que a gente sinta que a missão da gente valeu a pena, que a participação no programa ela foi muito mais do que ajudar o negócio.
Quando o Renato começou a projetar isso, ele virou um símbolo dentro da casa. Eu tive a oportunidade de conhecer a Tracto, né? Aí voltei a sonhar, sabe? Eu acredito que o programa de residência do Google ele vai muito além de um programa para startups. É sobre o impacto dessas empresas dentro dos seus mercados, dentro da vida dos seus consumidores. Em todas as esferas, a gente acredita que a tecnologia é um fator nivelador. O acesso à informação, o acesso ao conhecimento. E se? E se a gente fizesse isso? E se a gente fizesse o Tracto? E se eu topasse confiar no Jorge? E se o Jorge confiasse em mim? E se o Renato for a pessoa certa? E se o Google aprovasse a gente no programa? E se?